Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é o primeiro dia do ano civil, então desejo a todos um feliz ano novo e peço a Deus que nos abençoe nesse ano de 2025, livrando a nossa vida de todo o poder de Satanás, de todas as influências ruins, de todas as tentações, de todos os perigos da alma e do corpo, e nos preservando de todos os problemas e todos os constrangimentos para nos dar realmente ocasião de crescermos na nossa vida espiritual, crescermos na caridade, crescermos na humildade e podermos nos aproximar cada vez mais de Deus. Então é isso que nós deveríamos desejar no começo de um ano novo, e não fazer como a maioria das pessoas que ficam atrás de dinheiro, atrás de saúde, atrás de bens materiais, que são coisas passageiras. Nada disso pode nos dar realmente a felicidade. Às vezes vale mais a pena a gente perder dinheiro, ou a gente ser livre de uma coisa que estava nos trazendo inquietação, problemas, dificuldades, ou a gente ter um problema de saúde para depois ter uma conversão maior, uma paz maior na nossa alma. Então, mesmo essas situações que a gente considera ruins, Deus aproveita para o nosso bem. Mas é claro que a gente, mesmo assim, pede a Deus que nos dê pelo menos a saúde da alma e do corpo, principalmente da alma. E do corpo a gente cuida o melhor possível, se alimentando melhor, fazendo exercício físico, procurando fazer as coisas que fazem bem para a saúde e evitando coisas que podem nos intoxicar ou nos trazer prejuízo. Então isso aí é algo que depende também do nosso esforço. Não adianta só pedir a Deus saúde se a gente também não faz questão de buscar a saúde. Mas é interessante que nessa missa de hoje, que é a missa do 1º de janeiro, no rito verdadeiro da missa católica, nós não falamos nada e não rezamos nada em relação ao ano civil. Porque o ano civil é simplesmente um momento que a gente vai tomar consciência que está entrando mais um ano, mas isso não muda a nossa vida. De fato, o que nós deveríamos pensar é que já se passaram 2025 anos do nascimento de Cristo. Porque o Natal é que marca o ano zero. Cristo nasceu e a partir dali nós estamos vivendo esses anos depois de Cristo. E uma vez que nós sabemos que Cristo nasceu, aí sim nós podemos ter uma esperança verdadeira nesse mundo e no outro. Porque a liturgia de hoje é como uma tomada de consciência do que aconteceu no Natal. É como se nós entrássemos numa plenitude do conhecimento daquele que nasceu. E ao mesmo tempo é uma ocasião de nós pensarmos na força do seu sacrifício, da sua paixão, na medida em que hoje é o dia da sua circuncisão. E a circuncisão, como nós sabemos, é uma marca que a criança recebe no seu corpo e que é uma violência. Se nós olharmos no sentido desse ato de circuncidar um menino de 8 dias de vida, então realmente é uma coisa que não é fácil. Mas as pessoas faziam isso, tinham essa prática da circuncisão no Antigo Testamento, porque essas pessoas tinham uma fidelidade à aliança que Deus tinha feito com Abraão. Essa aliança era marcada por esse sinal da circuncisão. Então, quando nós lemos as cartas de São Paulo, nós vemos um debate muito interessante que São Paulo faz com os judeus a respeito da circuncisão. Inclusive, em Jerusalém, foi feito ali um concílio com a presença dos apóstolos, e São Pedro decidiu, juntamente com os outros, que
não seria necessário aos pagãos que eles fossem circuncidados para se tornar cristãos. Então isso daí é uma questão muito interessante e que foi a primeira vez que a igreja decidiu isso, porque o próprio Jesus não explicou isso. E ele mesmo dizia: eu fui destinado às ovelhas da casa de Israel. Então ele pediu para os apóstolos irem aos pagãos. Mas ele mesmo não evangelizou os pagãos. Ele evangelizou os judeus que estavam aguardando o Messias. Então, é interessante a gente perceber isso, para nós percebermos também que a igreja tem um poder de decidir as coisas. Que a igreja estabelece leis. E desde o começo da igreja, que existem concílios, onde você se reúne, você decide, olha, é assim, isso daí é certo, isso daí não é certo. E esses concílios são aprovados pela autoridade máxima da igreja, que é o Papa, sucessor de Pedro. Então nós não podemos ir contra as decisões da igreja, contra as leis da igreja, contra os costumes da igreja, porque senão a gente cria uma nova religião. Enquanto que há pessoas que acham que estão fazendo tudo de acordo com a igreja primitiva, mas não existe igreja primitiva. A igreja católica é a mesma, desde o dia em que Cristo subiu ao céu, até hoje a igreja católica é sempre a mesma. Então, como que nós identificamos a igreja católica? Pelos prédios do Vaticano? Não. Os prédios do Vaticano são sinal de uma instituição que foi se formando com o tempo. E essa instituição esteve a serviço da igreja católica. Mas a instituição não é a igreja católica. Porque senão a gente não diria, eu creio na igreja católica. Você não crê numa instituição. Então uma coisa é a instituição, outra coisa é a igreja, como mistério que vem de Deus. Então a igreja é a comunidade de todos os crentes, de todos os batizados que querem, ou seja, que acreditam em tudo aquilo que é definido pela doutrina que foi estabelecida desde os apóstolos até hoje. Então, dessa forma fica fácil nós percebermos por que a Igreja do Vaticano II não é a Igreja Católica. Porque ali começou uma nova doutrina. Então eles renunciaram a princípios, leis, costumes, tradições e dogmas que a Igreja Católica sempre manteve, e ali eles deixaram isso de lado para se criar uma nova religião que tem a sua base no protestantismo, no anglicanismo, nessas religiões modernas criadas por aqueles que não aceitaram a Igreja Católica. Então, essa nova igreja ecumênica não é a Igreja Católica verdadeira. E a Igreja Católica verdadeira hoje está com carência de instituições, está com uma hierarquia que não é bem organizada, mas ela é ainda uma igreja que continua, conforme a promessa de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer, que a igreja vai continuar até o fim, que ele estará com a igreja até o fim do mundo. Então a oitava do Natal serve para isso, serve para nós tomarmos consciência da consequência do mistério da encarnação, que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então ele foi circuncidado, como diz São Bernardo, por ser filho de Abraão. Mas ao mesmo tempo, ele recebeu o nome de Jesus porque é o Filho de Deus. O nome de Jesus é o nome de Deus. Não existe essa história de Jeová, Yahvé. Esses nomes são identificações, são referências do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não podemos usar mais esse nome. Nós chamamos Deus de Senhor, ou então nós identificamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada uma das pessoas, e se for para dar um nome, o nome é só esse, Jesus. O Pai não tem nome. O Filho tem um nome porque ele se encarnou. E o Espírito Santo não tem nome. Ele é chamado de Paráclito, que significa aquele que está junto, aquele que nos acompanha, aquele que é nosso intercessor. Então, por causa disso mesmo, que a igreja celebra hoje a circuncisão de Jesus, o 8º dia do Natal, que é
o dia que completa a festa do Natal, porque afinal de contas, a festa do Natal não é uma festa de um dia, mas de uma semana. E foi também uma outra coisa errada que fizeram, de colocar no calendário litúrgico o dia 1º do ano como festa da Mãe de Deus. Porque, não obstante, nós amamos Nossa Senhora e nós sabemos que ela é Mãe de Deus, sempre virgem, mas Nossa Senhora pode ter outras festas no decorrer do ano. Ela não quer ter uma festa no dia que é uma festa do seu filho. Então, Natal é a festa do nascimento de Cristo. Então, Nossa Senhora, a gente pensa nela, honra ela, todos os antífonos, toda a liturgia fala da virgindade de Maria. Mas a virgindade de Maria é por causa do Natal. E isso vem desde o tempo antigo. A igreja sempre tem uma sensibilidade para perceber as coisas. Então ela percebe a importância de cada momento. Por isso que nós damos uma festa para cada momento. Então uma coisa é uma festa devocional, outra coisa é o acontecimento do nascimento do Filho de Deus na nossa carne. E essa carne de Cristo se identifica com a nossa. E esse sangue que ele derramou hoje, no dia da circuncisão, nós devemos lembrar disso. Porque foi a primeira gota de sangue que Jesus derramou. Então, tudo isso foi uma tramóia feita na época por Paulo VI, que também era um emissário das lojas maçônicas e do judaísmo. E esse homem que se fantasiou de papa, ele fez essa nova missa para destruir a missa católica. E criou um novo calendário para destruir todas as festas que estavam incomodando os judeus. E uma das festas que mais incomodava os judeus era justamente a circuncisão, porque nessa festa nós vemos que Jesus é um verdadeiro judeu, circuncidado, filho de Abraão. E por que isso é importante? Para nós percebermos que ele é o verdadeiro Messias. E ele, sendo o verdadeiro Messias, fundou o novo Israel, que é o Israel verdadeiro, que é a Igreja Católica. E a Igreja Católica é formada pelos judeus circuncidados, que são convidados a se converter e abandonar a circuncisão da carne, porque nós não somos filhos de Abraão por causa da lei, mas por causa da promessa. E entramos em sintonia com essa filiação com os patriarcas, porque Deus nos uniu a Cristo e a promessa de Abraão estava destinada à sua descendência, que era Cristo. De tal forma que desse povo, ou seja, dos judeus que se converteram ao verdadeiro Messias e dos povos pagãos que se converteram pela pregação dos apóstolos, formou-se um só povo. E esse único povo é a Igreja Católica, que é composta por todos os batizados que não são circuncidados na carne, que não vivem segundo a carne, mas que são circuncidados no coração e vivem segundo o Espírito. Então, essa é a beleza da nossa religião, da nossa fé, da nossa doutrina. Se nós perdemos a fé, nós não temos nada, porque a nossa vida é tenebrosa, é sem esperança, sem luz. Passa ano, entra ano, as pessoas entram em cada vez mais desespero. Tem muitos que se suicidam, tem muitos que não querem mais viver, tem outros que querem eutanásia, porque a vida se tornou sem sentido. Nós, porém, queremos viver para sempre. E a nossa vida eterna está garantida pelo nascimento e pela morte daquele que foi nosso Salvador, verdadeiro homem como nós e verdadeiro Deus como Pai. Entrou no mundo, na nossa carne, foi circuncidado ao 8º dia e depois padeceu a morte de cruz, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. Professando a fé no Filho de Deus, nós temos a salvação. Sem Ele, nós não temos nada. Então a Ele que é o Senhor da história, que é o Rei dos séculos, que é o Senhor dos senhores, toda a glória e toda a adoração. Que Ele seja bendito e que todos os povos o sirvam e que a nossa fé em Cristo seja inabalável, nesse ano e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.